Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o VCRA, o Fiagro aí da Vectis. Vamos acompanhar ele, né? A gente está bem de olho nos problemas que ele está acontecendo e tem tempo que a gente não fala do relatório, então vamos conversar um pouquinho sobre o relatório e tal, dar uma atualizada. Tem boas informações aqui no relatório do fundo a respeito principalmente desses problemas aí. São 10 mil cotistas, praticamente, fundo de 500 milhões. E, galera, falando em problema, já começando nesse assunto, a gente precisa conversar sobre isso, porque a gente está vendo muita dor de cabeça no agro, né? E, assim, minha opinião é que o produto é novo e tal. Se for dessa forma, é insustentável o investimento nessa classe de ativo. Ponto. Ponto. Isso hoje, já é atual de hoje, que a gente está vendo. E, claro, existem fundos que não tiveram problemas, existem fundos que ainda estão resilientes, mas tá dando muito problema, cara. Se a gente... É porque vocês, assim, galera... Eu imagino que nem todo mundo é tarado igual eu que acompanha 300 mil fundos. Mas se você pegar os fundos, o universo dos fundos de CRI e olhar os problemas que tiveram e comparar o tamanho do universo dos fundos, não é nada, cara. Não é nada. Né? Tipo, você não vai ter fundo de CRI que perdeu 15, 20% do PL. Um ou outro, tipo um BCRI da vida e tal, mas são casos isolados aqueles lá. Então, assim, no agro a gente tá vendo muito fundo tendo perdas grandes e tal, né, assim, operações relevantes da carteira, e eu venho sempre buscando entender o porquê, né, a gente precisa entender o porquê. E a minha teoria sabe qual? É a seguinte, é isso aqui, ó, o problema mora nesse carinha aqui, ó. Tá vendo essa taxa de CDI mais 5,5? É uma taxa puxadíssima. Quem aceita pagar esse nível de taxa não são empresas de alto nível, fato. E aí o que acontece? Você pega uma operação, CDI mais 5, no auge da Selic, e aí, porra, você vai ganhar dinheiro pra caramba, juros pra caramba, aquele auê. Só que o que acontece? Se der um problema, um peido, a empresa não aguenta, cara. Ninguém aguenta pagar quase 20% de juros ao ano. E aí, foi o que aconteceu. A gente teve aí taxas elevadíssimas em vários produtos. Vocês podem ver, tá cheio de Fiagro CDI mais 5, né? E é aquela coisa, né? Os caras são foda, meus gestores são espertos. Taxa CDI mais 5, taxa de gestão de 1% até os 1,30%, e uma taxa de performance de 20% que passar o CDI. É lindo, né? A combinação pra ficar rico aí nas costas do cotista. Aí você tora CDI mais 5,5, você vai ganhar dinheiro pra caramba. Só que o que acontece? Por que fizeram isso? Qual foi o objetivo por trás de se torar tanta operação ruim e de taxa alta? Porque, cara, CDI mais 5,5 não é operação boa. As boas empresas não vão pagar isso. Qual foi o objetivo? Sabe qual foi o objetivo? Eu não sei quem começou com essa ciranda, mas a regra é essa. A ideia foi: vamos torar uma taxa de CDI mais 5,5 que nossos fundos vão pagar 1,50, 1,60, 1,40, aquele AUE. O cotista vai ficar louco, porque o pessoal é caçador de dividendo. A nossa cota vai pegar a ágio, a gente emite, cresce o produto, dilui os riscos, ganha dinheiro pra caramba e tá tudo lindo, é o plano perfeito. Só que eles não contavam com todas as dores de cabeça que estão acontecendo agora. E né, o plano era muito perfeito e dependia de tudo ocorrer de forma perfeita também. E não ocorreu. A gente viu a soja caindo de preço pra caramba, a gente viu o fertilizante caindo de preço pra caramba, a gente viu o milho caindo de preço pra caramba. Enfim, o que não caiu de preço ainda, para não dar mais problema, foi o açúcar e o etanol, porque o etanol caiu de preço, mas o açúcar segurou o rojão, porque o açúcar tá em alta. Então, assim, tivesse acontecido o contrário, tivesse acontecido do açúcar também pro ralo, e a gente ia ver mais problema ainda. A grande questão que eu vejo é a seguinte: coisa muito puxada, muitos fundos com a pegada mais high yield que não aguentam nenhum tipo de turbulência, né? E não só aqui no caso do VCRA, a gente vê em vários fundos, é uma regra quase que geral. O VCRA, frente aos mais problemáticos, ele tá até bem, que ele só perdeu 15, 16% do PL, perdeu, assim, né, que tá em dor de cabeça. Claro que ele vai trabalhar para recuperar esses créditos. Mas tem fundo aí que foi 40, 50, tem um fundo pequenininho, tal do IAGR, cara, vocês olham pra você ver. Tipo, acho que mais de 50% do fundo já foi pro ralo, né, então não é fácil. Falando de VCRA, pagou 1,10 por cota, ele segue acompanhando as operações aí que estão estressadas, né, o APR, que eles estão em processo de execução de garantias e tal, já levantaram 11 milhões de reais, né, em garantias aí, penhoras, etc. E eles têm confiança na recuperação do crédito, né.
Legal. No caso, o último problema foi o BB Fuels, que a gente vem acompanhando aí, tudo que está acontecendo. Pediram aí um alongamento do prazo, né, para se organizar e tudo. O juiz decidiu que operações que têm garantia fiduciária, que é o caso de CRAS como um todo, não são sujeitas a esse processo, então eles saíram fora. Isso é como se fosse uma pré-recuperação judicial. E aí, eles estão trabalhando com o vencimento antecipado da operação para pegar logo as garantias e sair fora, né, resolver a vida deles. E ele coloca, né, que eles realizaram algumas amortizações da operação, pegaram o fundo de reserva e usou, e aí reduziu a exposição de 51 para 47,8. Também pagou os juros do mês, né? E aí ele coloca também que os recebíveis, né, são referentes ao contrato de venda de energia da BB Fuels para a concessionária Roraima Energia, que tem capacidade de arcar com juros mensais, né? Sendo que a possibilidade, os excedentes podem ser que conseguem amortizar até a operação, então aí o fundo fica uma situação um pouco mais tranquila. Todas as garantias, então a gente vai falar disso mais para frente. Lá no página 14, 15 e 16 tem informações sobre esses passivos todos, né? Fizeram um novo investimento aí, coisa pouca. A gente passa batindo toda essa parte do resultado macro. O único ponto, né, do comentário macro, o único ponto é que, ó, desempenho das commodities em 24. Olha isso, cara. Olha a soja e o milho, o tanto que caiu em 24. Em 24, velho. 24 começou ontem. Já caiu 12%, né? Enfim, você deve ficar atento. A algodão, por sua vez, o algodão se recuperou bastante. O algodão tinha caído pra caramba, né? O açúcar tá indo bem, o etanol tá indo bem. Então, assim, pelo menos a gente tem aí, eu vejo uma outra cultura ajudando, né? Na parte de quadro geral, a gente fica de olho no milho e na soja, que são as duas dores de cabeça do momento. O fundo pagou 1,10 por cota, conforme a gente consegue ver aqui, mantendo o pagamento dos últimos meses, né? Retorno sobre a cota mercado derreteu, deu quase 200% de CDI, porque de tanto que a cota caiu, né? A liquidez tá boa, e aumentou muito, né? Depois desses problemas, o pessoal saindo fora e tal, aí aumenta bem a liquidez. Aqui que a gente já comentou da indexação do fundo, né? O fundo, o grosso dele tá em CDI. Opa, grifei coisa que eu não devia. O que gerou, ele entregou. Aqui são as operações problemáticas: BB Fuels, APR e Serpasa. Serpasa, galera, estão trabalhando para resolver uma operação que já tá, ó, se enrolando já tem um tempo. Se você somar os problemas aqui, estão falando de quase... Ele considera 15,8, acho que ele não está considerando Serpasa, mas eu boto a Serpasa nessa conta, porque é uma operação que está se arrastando e tal. Estão trabalhando. Pelo menos no caso aqui, estão trabalhando. Não estão igual o pessoal lá do BTG, que estão dormindo no ponto. BB Fuels. Eles ajuizaram um pedido cautelar por meio do qual buscou suspender execuções contra a companhia no prazo de 60 dias para dar uma respirada e tal. O juiz acatou, né? Só que tem operações que tem caráter essa concursal, que no caso são os CRAs. CRA, galera, CRA e CRI sempre é essa concursal, né? Na maioria das vezes, eu não vou falar sempre, mas pelo menos nos últimos todos estão sendo. Aí, ó, nesse sentido, conforme divulgado em fato relevante, optamos por seguir com o vencimento antecipado da operação. Através desse vencimento, utilizamos os recursos retidos da conta reserva, bem como valores que foram depositados na conta vinculada, né? Para arcar com os custos de execução, né? Dessa forma, o saldo devedor também teve aquela queda que a gente comentou. Ressaltando que a operação conta com garantia de defesa do sócio da BBF, a Alienação Fiduciária de Imóvel, a Alienação Fiduciária de Equipamentos e a Cessão Fiduciária de Recebíveis de todas as autorizações da ANEEL relativas à UTE São João da Baliza. Aí ele coloca, fala um pouco da operação e tal, investiu 150, o VCRA financiou só 55, os recebíveis da operação é um contrato de energia de 15 anos com o Roraima, 600 milhões de reais nesse período. E aí ele coloca aqui os recebíveis, quanto que entrou do contrato de energia e quanto que foi as parcelas do CRA. Então tem uma gordura boa aqui. Se seguir nessa tocada de 2, bota 2 milhões, vamos jogar para baixo, hein? 2 milhões, até que ele consegue quitar esse saldo de 48 rapidamente, né? 2 aninhos aí, mais ou menos. Ele, né, claro, tem os juros e tal, mas eu imagino 2, 3 anos, se não tiver nenhuma outra execução e tal, eles conseguem se virar com isso aqui, né? O que é bom. Né? Eles não entraram, a BBF não entrou em pedido de recuperação judicial ainda, eu acho que entra, minha opinião, pessoal, dada a situação da empresa, a gente tá vendo aí, eu acho que é questão de tempo. Pediram, tipo assim, é o pré-RJ que eles fizeram. Então vamos ver, né? Aí ele coloca, caso haja uma negociação entre a Vectis e a BBF, essa negociação será realizada de forma apartada do processo de RJ. Ou seja, no evento RJ, a Vectis terá a prerrogativa de decidir se negociará sua dívida bilateralmente com a BBF ou em conjunto com outros credores. Caso eventual tentativa de negociação com a empresa seja frustrada, continuaremos seguindo nossa estratégia de execução do saldo da dívida.
É isso, cara. É isso que a gente espera de um fundo quando dá problema. Porque o que a gente vê de outros fundos problemáticos? Aí, não, BBF, toma um waiver aqui, não precisa me pagar, tá tudo certo. Isso não dá, cara. Isso não dá. Isso é patifaria, eu ia falar outra palavra, com o nosso dinheiro. Então, o que a gente precisa ter? Uma relação onde, putz, a BBF não pagou? Gestão, executa. Pô, mas, né, tem a relação comercial entre a VECT, a gestão e a BBF. Amigo, eu quero que a BBF e a relação comercial que ele tem com a VECT se exploda. Se a BBF falar assim, nunca mais vou fazer nada com a VECT, não importa. A VECT, ela tem que entender que ela tá nesse fundo para servir ao cotista, não a BBF. A BBF tá lá. Né? Se o pessoal da BBF achar ruim que estão executando e tal, fala, pô, igual, não, veja bem, né? Putz, não estão me ferrando e tal, cara, manda morder as costas, não é problema nosso. A gente, como cotista do fundo, a gente busca que o nosso dinheiro seja respeitado. Então, eles estarem trabalhando, isso é bom. Né? Por exemplo, o que não dá para acontecer são esses waivers sem contrapartida que a gente está vendo em vários fundos, a situação do Betal com a Serpasa que nunca resolve. Isso não dá, cara. Isso aí é filantropia. Ninguém tá aqui botando dinheiro na bolsa para fazer filantropia. Pelo amor de Deus, né? Vamos seguir. O APR estão liquidando, estão no processo de execução também. Já penhorou 11 milhões de reais, ótimo, né? E estão aí atrás de bens da família também. Estão fazendo a consolidação das fazendas, que tem garantia, que devem seguir para leilão. Nesse momento, já foram realizados todos os processos necessários para a consolidação da propriedade. Pagaram até TBI já. E aguardamos apenas os registros em cartório dos imóveis em nome da securitizadora para fazer o leilão. Relembramos que, nesse caso, decidimos seguir o vencimento antecipado na operação devido à recusa por parte do devedor de cumprir com o registro da determinada garantia que fazia parte da operação. Tipo assim, cara, peraí, tu emprega dinheiro emprestado, aí tu fala, não, isso aqui vai ter garantia. Aí na hora que você vai fazer a alienação, não quero fazer não. Porra, meu irmão, pra cima de Moá, tem que executar. Executa, pega os bens da família, penhora tudo. Né? Até as cuecas desse pessoal, pra eles achar que são espertinhos demais pro meu gosto. Penhora as cuecas dos caras, que eu quero ver eles tentar dar calote nos outros dessa forma. Né? E vamos ficar de olho. Ele ainda coloca, o administrador não marcou a operação, né? E aí ele coloca, qualquer eventual recuperação de crédito acima do valor principal será devolvida aos investidores na forma de remuneração, o que é ótimo, né? E aqui as operações. Então, galera, é isso que a gente vai comentar sobre o fundo. Qualquer novidade que venha a ter, a gente troca ideia. E é isso aí, beleza? Então valeu aí, até a próxima. Fui!